Bora lá, galera, vamos falar do jogo do Corinthians e Atlético Mineiro, as duas equipes estreando no Campeonato Brasileiro. Jogo marcado pela expulsão do Batalha, né? O Batalha foi expulso, prejudicando um pouquinho a equipe do Atlético Mineiro. O jogo terminou empatado 0-0, nada de gols na Neoquímica Arena pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois técnicos saíram bastante irritados com o empate desse jogo. Falando no ESPN FC, Uhum. e a Dani fez essa pergunta para mim, para o Pascoal, você olhando todos. Você tem essa rodada agora, você tem o último campeão da Série B com o campeão da Série A, que é Palmeiras e Vitória. Um jogo interessante. Isso aí é uma coisa legal também, porque a CBF anunciou uma novidade esse ano. O jogo de a abertura do campeonato entre o campeão da Série A com o campeão da Série B. Isso, é então. o último jogo da rodada. Pois é, então. Você sabia que... Desculpa fugir do assunto, mas você sabia que a CBF ainda não premiou os melhores jogadores do ano passado? Pois é. Ela não premiou. Verdade. Eu acho que ela não tem, nem deve ter a seleção, né? Acabou o campeonato, tivesse... ela anunciou, vai ter o prêmio. Aí não tinha data pro prêmio, esqueceram. Pois é. Pelo menos tem o prêmio mais importante, que é o ESPN Bola de Prata. Mas esse daí não teve ainda, enfim, só um desabafo. Não, claro que cada torcedor olha pro seu time e fala, o jogo mais importante é o meu ali, o meu time aqui, não sei o quê. Tinha jogos interessantes, o São Paulo estreando em casa contra o Fortaleza, pra gente checar a força de um e de outro. Inter e Bahia. Mas, em geral, na nossa votação lá, ganhou esse jogo mesmo, Atlético e Corinthians, pela grandeza dos dois, que em campeonatos brasileiros estão empatados. Agora eu acho que são 3 vitórias para cada lado e 3 empates. Vou conferir esse número na Arena do Corinthians. Então ali não tem. No geral, o Corinthians ganhou mais do que o Atlético, acho que 5-3, tá? E alguns empates. Mas no Brasileirão são números muito iguais. Então chamava atenção, sim, né? Ver essa dupla, Hulk e Paulinho de um lado, com essa força toda. Inclusive o Guilherme Arana, completando hoje 27 anos, jogando pelo Atlético, ele que surgiu no Corinthians, comemorando esse aniversário dentro de casa ali, onde ele surgiu, né? Que foi na Arena do Corinthians, enfim. Então tinha bastante ingrediente aí pra gente imaginar. Além do que, saber até onde esse Corinthians pode ir nesse campeonato, enfrentando um dos favoritos. Né? Você começando contra um dos favoritos. Aí você vai dizer, o Antônio tá invicto, aí não sei há quantos jogos, né? Acho que depois da Ponte Preta ele não perdeu mais. Mas você vai olhar a qualidade dos jogos, ainda não dá para saber até onde vai esse Corinthians, não. O Corinthians entrou para marcar o time do Atlético. Né? O Corinthians entrou para marcar e jogar no erro do time do Atlético. O primeiro tempo, o Corinthians demorou uns 10 minutos, o jogo demorou uns 10 minutos para acontecer, né? As duas equipes se ajeitaram, aí o Atlético começou a distribuir mais o jogo, ter um controle maior do jogo, até depois do finalzinho do jogo, do finalzinho do primeiro tempo, a expulsão do Batalha. O segundo tempo foi uma outra coisa, né? A equipe, ele tirou, colocou o Igor Rabelo, né? Colocou mais um zagueiro, o time se fechou um pouquinho mais, e aí o time do Corinthians também lento, com dificuldade para criar jogadas. É assim, o time do Corinthians resume-se a pega a bola, dá no Garro, o Garro faz alguma coisa para poder criar alguma jogada. Isso é muito pouco, ou senão dá a bola no Wesley, o Wesley tenta uma jogada individual. Eu acho que é muito pouco de repertório, né, para você jogar um campeonato brasileiro. Depois, no segundo tempo, entra o Coronado, entra o Maicon. O Coronado ainda tenta algumas jogadas, né, fazer alguma coisa, um cruzamento, um pouco mais refinado em relação à parte técnica. Mas o meu desabafo, e aí, por isso que eu chamei o Djalma, né? O Mauro também, eu estava conversando com o Mauro e estava mostrando os lances. Você tem um homem a menos, você cria superioridade numérica no meio campo e os volantes do Corinthians tocam a bola de lado. O Maicon entra no campo e toca a bola de lado. Ele não tenta uma jogada individual, ele não tenta um 2 com os meias, nada. Toca a bola de lado. O Paulinho já por característica, porque ele não é um armador, ele toca a bola e vai para a área. Mas só que como o Atlético se fechou lá atrás, né, o time o Paulinho ficou sem movimento. O Paulinho ficou sem saber o que fazia dentro de campo, porque ele não tem essa movimentação. E aí, no finalzinho, o time do Corinthians quase toma um gol com uma falta bem batida do Scarpa, e o Cássio fez a grande defesa. E depois você tem a arbitragem, que foi um caso à parte, né? Que aí, eu acho que esse árbitro aí já tinha dado muitos problemas no Rio de Janeiro. Sim. Muitos problemas no Rio de Janeiro, no Campeonato Estadual. Aí os caras jogam, colocam num jogo... No que a gente estava falando, que era um dos mais importantes. Ele só fez lambança. Só fez lambança. Esse árbitro não tem condições, com todo respeito, ele não tem condições de apitar na Série A. Se ele mantiver o que ele fez nessa rodada em todos os jogos, não tem como. Não tem como. O nível é muito abaixo daquilo que se exige ou daquilo que se espera para um árbitro de Série A.
num campeonato brasileiro. Não sei se a Renata... Né, aí eu vou falar da expulsão do Batalha, que chegou no ponto, que assim, ele expulsou o Batalha pela falta no Yuri Alberto. E aí ele dá cartão no Yuri Alberto, que o Yuri Alberto deu uma cotovelada. Né, ele faz o gesto que deu uma cotovelada. Aí eu pergunto para você, uma falta normal, o Batalha fez uma falta normal para cartão amarelo. A minha pergunta para a Renata, o que é o mais grave? É uma falta normal para um segundo amarelo ou uma cotovelada? Porque se o Yuri sofre a falta, você não tem que dar cartão para o Yuri. Ele deu o cartão porque o Yuri deu uma cotovelada. Se ele dá cotovelada, se ele dá cotovelada, cotovelada é para expulsão. Por exemplo, você pode ter a falta do Batalha, é o segundo, então você dá o segundo cartão e é o vermelho. Agora, se o Yuri ele revida, né, com a cotovelada, como o Bandeira falou que foi uma cotovelada, você tem que expulsar, porque cotovelada é muito mais sério do que uma falta. Ô, Zé. Então, assim, os critérios são absurdos. Oi, John. Fora o cartão vermelho que tinha que ser dado para o Fagner, e tem imagens aí da entrada do Fagner, tem o resultado no joelho do Zarate. É impressionante como o VAR não consegue ver cotovelada do Fagner e a entrada maldosa. Hoje foi a entrada maldosa que ele fez. O Fagner alegou uma vez que ele fala assim, eu me protejo. Né? Eu sou pequeno, então olha onde ele põe a perna. Ó. Caramba. Olha onde ele põe a perna. Ele vai no joelho do jogador. Né? Olha onde então, o árbitro tá. Ele só esquece uma coisa, que do outro lado existe um profissional que também é pai de família, que também tem... Olha onde vai a perna do Fagner. Ele precisa parar com isso. Daqui a pouco ele vai acertar um jogador, ele vai tirar um jogador, ele vai fazer o jogador ficar 6 meses parado. Não, já aconteceu isso. Já, né? Porque ele vai estourar o joelho de um jogador. Já aconteceu com o... Como é que funciona? E o VAR não enxerga. O árbitro que está do lado ali não enxerga. De frente pro árbitro. De frente pro árbitro. O único lance rápido que foi decidido corretamente hoje aí foi um gol anulado do Sarabia. Eu sei, Djalma, eu sei que você quer falar e é importante que você fale sobre isso, e a Renata vai analisar todos os lances, mas o Milito começa a falar agora lá na Neoquímica Arena, daqui a pouco as entrevistas também em São Januário, daqui a pouco também toda a confusão no Serra Dourada, mas agora o técnico do Galo. Vamos lá. Son muchos los motivos. Tiene que ver con el rival, tiene que ver con la rotación, tiene que ver con todo esto. Tiene que ver con la seguidilla de partidos que ahora vienen. Bueno, hay un montón de situaciones que analizamos para iniciar con un equipo y finalizar con otro equipo. A mí no me gusta esa palabra de titulares y suplentes. Iniciamos con unos jugadores y finalizamos con otros jugadores. Y el próximo partido, los que hoy finalizaron tal vez inicien, y los que hoy iniciaron a lo mejor le toque finalizar el partido. Esa es la dinámica de grupo que vamos a construir, estamos construyendo y tenemos que sostener. Lo más importante, el equipo, por encima de cualquier individualidad. Y las decisiones mías siempre van a ser con mucha responsabilidad y muy a conciencia. Y muy profesional. Después de un show, a veces las decisiones mías saldrán bien y a veces las decisiones mías saldrán mal. Y yo ya lo sé eso. Pero intento cada día, cada partido, imaginarme qué va a suceder para no equivocarme. No equivocarme. Pero sé que me voy a equivocar. Como nos equivocamos, todas las personas que hacen, se equivocan. Solamente no se equivoca el que no hace nada. Ese no se equivoca. Yo intento hacer con mi grupo de trabajo lo mejor. Y tendremos acierto y tendremos desacierto. Es la vida, es el deporte, el fútbol, no pasa nada, pero hacemos para que sucedan cosas buenas, sempre. Boa noite, Milito. Lincoln Oliveira, da Rádio Exclusiva FM. Você está no Galo há 5 jogos, está buscando ainda uma identidade para esse time, tem jogado um pouco no 3-4-1-2, num 4-2-3-1. Do que você tem visto até agora para o Atlético, o que você acha que se aproxima mais do que você quer para essa equipe, do que é mais correto para ela? El sistema táctico no es lo más importante. Lo más importante es jugar con pasión. La pasión. Contra eso no hay quien te gane. Podés jugar después tácticamente equivocadamente, pero si hay pasión y deseo por ganar, eso equilibra mucho las cosas. Y este equipo, desde el que llegamos hasta ahora, me ha demostrado jugar con pasión. En la final, el 2-2 y después, que fue nuestro primer partido en Caracas,
Primer partido de Copa Libertadores y no se íbamos ganando y nadie se relajó. Jugamos con mucho profesionalismo y seriedad, que es lo que hay que hacer. Revancha de Copa, de la final de la Copa contra nuestro rival. Encajamos un gol y sin embargo el equipo siguió, sin perder la forma y el estilo. Y obtuvimos merecidamente el resultado y la tasa. Vino Rosario Central, equipo duro, Copa Libertadores, pero era muy importante dejar los 3 puntos en casa con nos y lo conseguimos. Y hoy el partido estaba favorable, 11 contra 11, el partido estaba controlado, 11 contra 11, después la expulsión modifica el plan inicial, pero teníamos que seguir jugando con pasión, con uno menos, pero creer en la victoria, y eso siento yo, y eso le transmito a los jugadores, y los jugadores son muy buenos, y si se lo creen, van a jugar muchos partidos buenos, y van a ganar muchos partidos, porque son buenos. Al final, yo puedo decir cómo me gustaría que sean las cosas, pero lo más importante es tener buenos jugadores, y Atlético tiene muy buenos jugadores, muy buenos. Solamente es organizarnos defensivamente y organizarnos ofensivamente para tener una idea y unificarla y funcionar como equipo. Porque ganan los grandes equipos, no se gana porque individualmente somos buenos. La parte individual tiene que reforzar el colectivo, pero se gana por jugar en equipo. Eso lo tengo muy claro. Milito, Guto Rabelo da TV Globo, essa foi uma partida curiosa porque foi a primeira que o Atlético não fez gol sob o seu comando, mas também foi a primeira que não sofreu gol. Eu acho que o jogo condicionou muito isso, né? A situação de ficar com um atleta a menos. Eu queria te perguntar se a maneira como o seu time entendeu a necessidade da partida ficando com a menos é algo que te deixou orgulhoso hoje. Si me siento orgulloso. Pela forma como o seu time entendeu o que o jogo pedia ficando com um atleta a menos. Tuvimos sí. Jugamos con mucho carácter, jugamos con mucha personalidad y lo hicimos 11 contra 11, donde presionamos a Corinthians en su campo, donde lo hicimos jugar incómodo, donde por momentos jugamos mano a mano contra Wesley, contra Oscar Romero y contra Yuri Alberto, que no es nada fácil, y lo hicieron muy bien. Y recuperamos muchas bolas y luego a la hora de jugar tuvimos criterio. ¿Que lo podemos hacer mejor? Seguro que sí, pero para el tiempo que llevamos estoy muy contento por cómo lo estamos haciendo. ¿Qué pretendo? Que con el paso del tiempo vayamos evolucionando, ¿sí? Pero hasta ahora estoy muy contento con el rendimiento y le doy mucho valor no al resultado final, le doy mucho valor a cómo compitieron los jugadores. Me hace sentir orgulloso, eso quiero de mi equipo. Igual hubiésemos perdido, pero hubiese sentido el mismo orgullo, porque una bola a lo mejor, un centro, un remate, gol, pierdes, pero no me va a cambiar la opinión sobre el equipo y sobre los jugadores haber perdido o haber empatado. Yo analizo el rendimiento, analizo el comportamiento, no analizo únicamente el resultado. Entonces, hoy conseguimos un punto merecidamente por el orden, por el esfuerzo y por la adversidad. Y eso tiene un valor muy grande para mí y para el equipo. Boa noite, Milito. Léo Pedrosa, Milito, Portal Fala o Galo. técnico do Galo, valorizando o ponto conquistado, principalmente. Galera, essa foi a coletiva também do Milito, né? O Milito também falou sobre esse resultado, né? Enaltecendo o empate também sobre a equipe do Corinthians, jogando fora de casa, né? Ele entende que é importante também conquistar pontos fora de casa. Na minha opinião, né? Foi um jogo aí bem problemático, né? Arbitragem muito fraca. E vamos falar, hein, galera? O Fagner, hein? Quando que o Fagner vai parar de dar essas entradas aí que ele faz aí, que pode simplesmente encerrar a carreira de qualquer jogador. Do jeito que ele chega em cima dos jogadores, isso daí não é proteção, não. Daí é maldade mesmo. Na minha opinião, o Fagner, há muitos anos, ele tem sido um dos jogadores mais maldosos do futebol brasileiro. As entradas que ele dá é de deixar o jogador mesmo lesionado. Não tem condições, galera. O time do Corinthians tá sem perder com o Antônio Oliveira, mas também, né, tem muitos jogos que tá empatando. Me lembra muito a época do Vanderlei, que a equipe do Corinthians empatava muitos jogos e parece que
tá voltando aquilo de novo. O time do Corinthians empatando bastante e um pontinho jogando em casa. Assim, pela circunstância do jogo, não foi tão ruim esse ponto, né? Na minha opinião, foi até justo, né? E agora, né, o Corinthians tem jogo importante já na próxima semana, né? Corinthians e Juventude vai jogar no Sul, né? Vai jogar no Alfredo Jaconi contra a equipe do Juventude na próxima quarta-feira, 8 da noite, né? E já a equipe do Atlético, né? O Galo joga em casa, vai jogar na Arena MRV contra a equipe do Criciúma, quarta-feira, 8 horas da noite, né? Teoricamente, é 2 confrontos aí mais tranquilos para o Corinthians e para a equipe do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que é tida como uma das favoritas aí a ficar com o título do Campeonato Brasileiro. E tivemos aí resultados, né, galera? Tivemos Internacional vencendo também. Tivemos aí Fortaleza venceu São Paulo, Vasco venceu, Atlético Paranaense venceu, Flamengo venceu, né? Essas são as equipes que venceu até o momento e conquistaram 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Galera, eu vou ficando por aqui. Valeu, fui.